Ei meninas, sejam bem-vindas à nossa live de hoje, uma live especial, né, acontecendo pleno sábado. Estou colocando aqui o tema para que todo mundo, quando entrar, possa ver. Um pouquinho de paciência, vamos lá. Aí, acho que foi, hein? Gente, vamos lá, sejam bem-vindas. Meu nome é Carol Faria, eu sou nutricionista. Sou também portadora da síndrome do ovário policístico há 20 anos. Tenho provavelmente, né, já tive pelo menos a maior parte dos sintomas aí que muitas de vocês têm e sofrem diariamente com isso, como queda de cabelo, acne, excesso de pelos, excesso de peso, aumento de gordura abdominal, cansaço, fadiga, indisposição, muita vontade de consumir massas, pães, doces, carboidratos e tudo mais. E há 4 anos eu trabalho exclusivamente com as mulheres portadoras da síndrome do ovário policístico para trazer para vocês mais informações sobre a SOP e principalmente sobre o tratamento da síndrome do ovário policístico. Então, há 4 anos, a minha missão de vida é ajudar mulheres que, assim como eu, são portadoras da síndrome do ovário policístico e estão aí lutando, né, para terem mais saúde, mais fertilidade, mais autoestima, né, e terem aí uma vida também mais digna e mais saudável de uma forma geral. Hoje eu trouxe uma convidada muito especial. Quem me acompanha aqui já há bastante tempo conhece, né, doutora Andressa, do Endocrinologia em Dia. Quem não conhece vai ter esse prazer. Ela já vai entrar daqui a pouquinho para se apresentar para vocês. Vamos lá. Muitos corações aqui na tela para receber a doutora Andressa, essa fofa. Olha aí, gente, ela já entra mandando beijinhos no coração. Como é que não vai amar, né? Boa noite, Carol. Boa noite, Tudo bom? meninas. Tudo bom? Ótimo. Só Vai, vocês aproveita e para se só vocês para apresente. me animarem nesse dia difícil, né? Que Pra tá todo muito mundo, né? difícil, né? Tá muito duro, né? Mas que bom que a gente tá aqui junta para uma dar mão para outra via virtual e É tocar o isso aí. barco, né? Juntas nós somos mais fortes, né? Com certeza, com É isso certeza. aí. E aí, Dê, se apresenta, porque eu tenho certeza que muita gente aqui é nova, não conhece ainda você, não teve ainda esse prazer. Acho que ia estar emocionada. A gestante fica emocionada, né? É Eu mesmo, tô, gente. Quem não né? sabe, mostra a barriga, Dê. Olá, Olha essa aqui. gravidinha aí de 30, né, Dê? 32 semanas, 32 Carol. semanas. 32 semanas, 43 centímetros, 1,6 kg. É isso Tamo, aí. tamo indo, né? Mas gestante se emociona mesmo, porque a gente tá tendo uma semana muito difícil, né? Mas Sim. vamos tirar isso, né? Vamos tirar isso de cima. E posso me apresentar, então? Claro, com certeza. Bom, gente, eu sou médica, sou endocrinologista. Que mais que eu preciso falar? Bom, eu me envolvi no tratamento, mais agora ativamente no tratamento da SOP desde que eu conheci a Carol. Sempre gostei. Eu trabalho sempre priorizando o tratamento pela base, né? E assim, eu sempre acreditei muito que se a gente não mudar hábitos alimentares, a gente não consegue melhorar nenhuma condição de saúde. E aí, obviamente, a afinidade com a Carol foi inevitável. E a gente vem trabalhando junto tem mais que uns 6 meses já, né, Carol? Acho que vai fazer um ano já, né? Acho que já, né? Por Já. aí. E Gente, passa aí a tão rápido gente. que a gente perde até a noção. Pois é. E aí a gente tá junto aqui para unir forças para poder fazer o combate à SOP com vocês, né? É muito linda essa doutora Andressa, né, gente? Manda muito coração aí pra ela. E olha só, para vocês que estão aí acompanhando a Semana de Combate à SOP, essa é a nossa última aula da semana. Então, eu chamei aqui a doutora Andressa para a gente encerrar essa semana de conteúdos gratuitos, né? Que foi a Semana de Combate à SOP. Quem não viu ainda os conteúdos, eles estão disponíveis. Eles ficam disponíveis até amanhã, 23 horas e 59 minutos. Então, aproveitem a quarentena, né? Fazendo algo útil na vida de vocês, pelo amor de Deus. Entra lá, assistam as aulas, porque aí depois elas saem do ar e, infelizmente, quem viu, viu, quem não viu, não vê mais. E quem está acompanhando e viu as aulas da Semana de Combate à SOP, quando a doutora Andressa falou base do tratamento, já deve ter se ligado aí nos 4 pilares, né? Que a gente falou bastante na segunda aula, que foi a segunda aula que a gente liberou na quarta-feira. Para quem não viu, gente, tem aqui o meu caderno para vocês colarem, tá bom? Olha só, esse triângulo, e eu quero que vocês fiquem com esse triângulo aqui na cabeça de vocês. A base do tratamento, gente, que está aqui embaixo, são os 4 pilares que a gente fala bastante, né? Que sustentam
o restante do tratamento da síndrome do ovário policístico. Quais são esses 4 pilares? Alimentação, atividade física, manejo do estresse e da ansiedade. Para quem não sabe, manejo é controle, né? Então, é a forma como você reage aos estímulos externos que podem gerar estresse e ansiedade, como o caso do coronavírus, por exemplo, e a melhora do sono, o controle da quantidade de horas que você dorme e também da qualidade de sono que você tem. Esses 4 pilares são a base do tratamento da SOP. E o que a gente costuma falar muito, né, Andressa, é que não adianta você usar um medicamento, você usar um suplemento, um chá, um fitoterápico, para tratar algum sintoma ou algum desconforto que a SOP te traz, se essa base não estiver acontecendo, porque a chance é de que você não vai ter resultado, né? Porque sem Sempre a base do lembrar que tratamento, o resto não sustenta. Sempre lembrar que medicação, fitoterápico, seja qual for o tratamento indicado para você, ele é um facilitador, né? Ele vai deixar mais fácil com que a melhora ocorra. Mas existe, eu costumo explicar isso muito com perda de peso, e a gente pode muito bem trazer isso para a SOP, né? Quando você precisa perder peso, quando você precisa tratar SOP, você precisa estar sustentado para poder que a medicação te ajude se for necessário. Então, se você não tem uma base sólida, a pirâmide desmorona. Por isso que por isso que é tão emblemática essa história da base da pirâmide e os 4 pilares. Porque se a gente não organiza o que é o básico, então assim, não adianta nada, eu posso estar tomando medicamento mágico para SOP. Se eu durmo mal, se eu tenho estresse, se por algum acaso a minha SOP é piorada pelo ganho de peso, eu não faço o controle do peso, não vai adiantar. Então eu posso estar com o melhor remédio do mundo, que a minha pirâmide vai estar desmoronada. Sim, e é por isso, gente, que chá, suplementos e fitoterápicos, que são aí as alternativas naturais de tratamento, elas estão no andar do meio da pirâmide, então elas aparecem no tratamento quando a base já foi estabelecida, já está trazendo resultado, e a gente vai facilitar e potencializar o resultado que essa base trouxe. E lá em cima, no pico da pirâmide, a gente tem os medicamentos, que são os assuntos, né, que vamos falar hoje. Então, não é porque a gente vai falar de medicamentos que ajudam, que são facilitadores, que para algumas mulheres portadoras da SOP são necessários, que ele vai ser mais importante ou vai vir antes de todo o restante da pirâmide. Primeiro, alimentação, atividade física, manejo do estresse, ansiedade, sono. Daí, putz, Carol, não tô tendo resultado satisfatório, tô com dificuldade, tem algum parâmetro que eu não consegui melhorar ainda. A gente vai partir para os chás, para os fitoterápicos, que são até chamados de medicamentos naturais. E aí, quando isso não tem resultado ou a pessoa não consegue ali melhorar, a gente parte então para os medicamentos com auxílio da doutora Andressa ou da endócrino que você escolher aí para fazer o seu tratamento. Certo, né? Certo, e aí nós estamos aqui hoje para tirar as dúvidas sobre as medicações, né? Que Sim. também eu acho que ter informação nesse momento é muito importante, porque inclusive para você entender como é que está sendo orientado o seu tratamento. Eu sempre falo isso. Quando você abraça um tratamento, você precisa conversar com o seu médico e com o seu nutricionista para você entender o tratamento, porque no fundo, os únicos tratamentos que vão funcionar são aqueles que você consegue obter informação, entender, e aí você consegue devolver isso em forma de mudança de hábito. Então, muitas vezes, por exemplo, você passa no médico, ele vai te dar um anticoncepcional e ele não te explica efetivamente que o anticoncepcional não trata a SOP. Ele só trata Calma aí, sintomas. repete. Anticoncepcional não trata SOP. Não trata SOP, gente. Vocês estão vindo de uma endocrinologista. Ele trata os sintomas, mas ele não resolve a causa principal. Então, assim, a anticoncepcional é errado? Não, se for necessário para o seu controle da sua SOP. Mas, se você não entender que eles só tratam os sintomas, você não vai ajudar, não vai resolver. Então, é muito importante você entender aonde é colocado cada tipo de medicação para a gente poder saber como é que está orientado o seu tratamento. É isso aí. Gente, hoje a gente vai falar especificamente de 4 classes de medicamentos, que a gente já até falou aqui em outros momentos, que é a metformina e o glifage, que são os mais comuns, né, e que a gente mais escuta falar em relação ao tratamento da SOP. Aldactona e espirolactona, que também muita gente já ouviu falar, e principalmente quem tem muito problema de pele, de pelo, acaba sendo aí recomendado o uso.
os próprios anticoncepcionais, né, que a gente falou bastante ao longo da semana de combate à SOP. Eu e a Andressa também já falamos um monte aqui, mas vamos repetir porque é importante. E dos indutores de ovulação, que é a parte mais interessante aí para as tentantes, né? Então, o conteúdo de hoje é para quem está tentando engravidar e para quem também não está. Começar com metformina, Dê? Vamos começar assim. Vamos Quer lá, que eu gente. comece? Peraí, só deixa eu fazer uma pergunta aqui para elas. Quem já foi indicada ao uso da metformina ou do glifage, né? Para quem não sabe, é a mesma coisa, só muda o nome comercial. Coloca eu aqui nos comentários. E se você não está assistindo ao vivo, pegou a gravação, também não tem problema, coloca aqui que eu quero saber, beleza? Vamos lá, Dei, pode começar. Então, gente, para que é indicada a metformina no ovário policístico, né? Então, a primeira coisa eu vou só voltar um pouquinho, Carol, para a gente poder encadear o raciocínio. Então, primeira coisa, quem está assistindo e ainda não mergulhou no universo de entender a SOP, você ter um ovário policístico não necessariamente determina que você tem síndrome do ovário policístico. Porque a síndrome do ovário policístico é um conjunto de sinais e sintomas, mais o ovário que pode ou não ter cistos e mais principalmente a irregularidade menstrual. Muito bem, sabendo que é uma síndrome, e aí ela precisa de um diagnóstico correto, e isso é pauta para outro IGTV, e a gente já falou muito disso. A partir do momento que você fecha o diagnóstico do ovário policístico, você precisa saber se você tem ou não resistência à insulina. Então, a resistência à insulina, ela anda de mão dada com a síndrome do ovário policístico, na maior parte dos casos. Mas existem casos de que a paciente vai ter síndrome do ovário policístico e não vai ter resistência insulínica. O que é a resistência insulínica? É quando a pessoa fabrica insulina mais do que deveria, o corpo se defende desse excesso de insulina, enfraquecendo essa insulina. O resultado disso é o pâncreas, que não entende muito bem isso e continua fabricando insulina. Existe no ovário policístico uma relação entre resistência insulínica do organismo inteiro e resistência insulínica nos ovários. E é essa disfunção, tanto da resistência insulínica nos ovários como no corpo inteiro, que faz com que algumas alterações da SOP aconteçam, como, por exemplo, pré-diabetes. E aí é por isso que muitas de nós muitas SOP, quando ganham peso, elas pioram os sintomas do ovário policístico. Então, o objetivo da metformina, a metformina é uma medicação metformina ou glifage, tanto faz. Qual é a diferença? Metformina é uma medicação que ela tem uma ação a cada 8 horas. O glifage é a metformina XR ou glifage XR, que é a metformina slow release ou metformina de liberação lenta. E ela vai ser usada só uma vez ao dia. O que metformina, glifage, metformina XR fazem? Quebram a resistência insulínica no organismo, principalmente no nível do fígado, que é um dos principais órgãos. E aí, com isso, você melhora a capacidade desse ovário ovular, porque quanto mais resistência insulínica eu tenho, seja ela no corpo inteiro ou no ovário, mais difícil é de ovular. Gente, eu vi aqui algumas perguntas passando. Se resistência à insulina causa algum tipo de dor? Não, não causa. Os principais sintomas de resistência à insulina são cansaço, fadiga, indisposição, aquela preguiça sem fim. Para algumas pessoas, isso se reflete em mais sono do que o normal. Então, é aquela pessoa que dorme bastante número de horas, aparentemente dorme bem, mas ela vive cansada, como se isso não fosse suficiente. E para a maioria das mulheres com SOP, a resistência à insulina também acaba desencadeando uma vontade exacerbada por carboidratos. Então, a mulher sente muita vontade de consumir, para quem gosta de doce, muito doce, e para quem não gosta do doce, muito carboidrato salgado, como uma massa, um pão, que para o final das contas, para o nosso organismo, não faz tanta diferença. Então, a mulher que tem síndrome do ovário policístico e desenvolve algum tipo de resistência à insulina, acaba demonstrando isso principalmente por essas duas situações: um cansaço muito intenso e sem explicação, aliado a uma fome constante, principalmente, né, com afinidade por carboidratos. Alguém se sente assim? Alguém aqui morre de vontade de comer carboidrato e ao mesmo tempo se sente muito cansada? Porque a gente entra num ciclo, né? Quanto mais você come, parece que mais cansada você fica e mais fome você sente.
Aí você come mais, e aí fica mais cansada, e aí sente mais fome, e aí parece que a gente entra num ciclo que meio que não tem fim, mas tem, a gente consegue ter o bloqueio desse eixo todo através da mudança de hábitos, né, de vida gerais, mas principalmente com a alimentação. E como a Andressa falou, a metformina e o glifage vão atuar especificamente nessa relação da resistência à insulina. Por que que a gente fica tão cansado e por que a gente tem tanta fome? Porque o nosso corpo não está conseguindo absorver o carboidrato como ele deveria absorver. É meio que você ter um tanque de gasolina do lado do seu carro e essa gasolina não entrar no seu tanque de combustível. Se o seu carboidrato que foi consumido na dieta não entra dentro da sua célula, o carboidrato está lá no sangue, mas ele não está servindo para gerar energia. Então, por isso que a pessoa fica tão apática. O E seu por isso corpo que aparece o entendendo, quadro de pré-diabetes e de sim, diabetes, porque sobra carboidrato no no sangue sangue. e a insulina, como ela é fraca, ela não consegue colocar esse carboidrato para dentro da célula. E aí, o seu corpo, identificando que não tem carboidrato dentro da célula, que é onde deveria ter, ele desperta o desejo pelos carboidratos, pelo consumo dos carboidratos, numa tentativa de alinhar as coisas. Então, a pessoa tem a vontade do carboidrato para ter energia, mas quando o carboidrato chega lá no sangue, a sua insulina não consegue fazer o papel dela de levar esse carboidrato para o interior da célula. O glifage, a metformina, vai atuar nesse ponto. Então, se é uma pessoa, por exemplo, que tem a síndrome do ovário policístico, mas não tem resistência à insulina, o que é raro, né? Não é a maioria Não dos é mais comum. casos, mas pode acontecer. O glifage e a metformina não vão tratar a sua síndrome do ovário policístico. E eu gosto muito de falar de que, na verdade, o glifage ou a metformina não trata a SOP, trata uma parte dessa síndrome, né? A síndrome é um Perfeito. conjunto de alterações. O glifage e a metformina vão atuar na resistência à insulina quando ela está presente. E qual que é o principal erro que eu vejo em relação à conduta, né, de médicos em passar glifage e metformina, quando eles fazem isso sem avaliar corretamente a presença da resistência à insulina na paciente? Como que deve ser feita essa avaliação, Andressa? Se não é toda mulher com SOP que tem resistência à insulina, o que que vai determinar quais são os exames que a gente precisa fazer para ter o diagnóstico correto da resistência à insulina? Bom, eu vou Eu começar sei a primeiro. resposta, mas elas não. Mas eu vou começar primeiro falando que eu vi que passou uma pergunta sobre manchas escuras no pescoço. Então, assim, a resistência insulínica, ela pode ser identificada por sintomas físicos, pelos relatos, obviamente, mas a gente precisa ter um confirmatório com os exames de sangue. Então, a primeira coisa, manchas escuras aqui na região do pescoço, que a gente chama de acantose nigricans, que também podem ocorrer aqui na região do antebraço, na dobrinha, nas axilas, nas virilhas, que é como se fosse um tecido aveludado, escuro. Isso a gente chama de acantose nigricans. Eu estava aqui glugando para mostrar para vocês, que vê, como é um aspecto de acantose nigricans. Eu vou só... Esse aqui, termo é novo. Esse verbo eu não conhecia, não. Googlando, gente. Isso, tô glugando. Ó, aqui, eu não sei se vocês conseguem ver, então é um pescocinho bem escurecido, que muitas vezes o pessoal confunde com sujeira, né? Na verdade, não é sujeira, na verdade é o espessamento da pele, é uma alteração da pele causada pelo excesso de insulina. E a gente tem uma outra alteração que a gente consegue ver, que chama acrocórdons, tá? Então, aqui, os acrocórdons, o que que eles são? Eles são pequenas verruguinhas que a gente vê aqui na região do pescoço, ó. Que fala, é verruguinha. Às vezes vai na colega dermatologista, ela queima e volta a nascer tudo de novo, porque isso também é um excesso de pele que ele aparece quando a gente tem resistência insulínica. Então, 2 sinais clínicos importantes da resistência insulínica, a acantose nigricans e os acrocórdons. Muito bem. A partir do momento que eu suspeitei que a minha paciente tem resistência insulínica, eu vou pedir alguns exames. Primeiro, o cálculo do índice HOMA, HOMAIR. Então, é o índice HOMA, é um cálculo que a gente faz através da dosagem da glicose e da insulina em jejum. E o HOMA-IR, ele mede o grau de resistência insulínica. O corte para a maior parte dos casos é 2,8. Acima de 2,8 significa que está sobrando insulina para o corpo da pessoa e abaixo de 2,8 significa que a insulina está adequada. Dre,
Só Romayer resolve? Não, porque o Romayer ele avalia jejum. E aí o que que a gente precisa? Curva glicêmica para poder avaliar se por algum acaso o paciente está com pré-diabetes, a paciente está com pré-diabetes, diabetes, e a curva tem que ser insulinêmica, glicoinsulinêmica, porque a gente consegue ver se há excesso de insulina durante o processo da realização da curva. Como eu faço a curva? Eu vou chegar lá no laboratório, eu vou tomar um líquido, eu vou colher sangue, glicose, insulina em jejum, vou tomar um líquido bem doce, e aí a cada meia hora, até finalizar 2 horas, então 0, meia, 90 minutos e 120 minutos, vai ser dosado glicemia e insulina. E aí eu consigo ver o quanto que a minha insulina sobe e o quanto que a minha glicose sobe. E a partir daí eu consigo fazer vários diagnósticos, desde pré-diabetes e diabetes até de resistência insulínica, que não é em jejum, que vai ser durante a curva. E aí, com isso, eu consigo fazer essa avaliação. E gente, o que eu mais vejo assim de erros, né, de errado, no que vocês me perguntam e tal, são pessoas que nunca fizeram um exame de curva de glicose e de insulina, nunca foram para o laboratório, ficaram mais de meia hora ali e foram indicadas ao uso da metformina e do glifage. E aí, quando eu falo para essa pessoa, a glifage, a metformina tem uma função de tratar a resistência à insulina, elas me falam, eu não tenho resistência à insulina. Ah, mas como você sabe? Porque meu exame de glicose e de insulina em jejum deram normais. Gente, se o exame de glicose em jejum deu alterado, você já não está mais com resistência à insulina, você já está com um quadro que já passou de resistência à insulina faz muito tempo. A resistência à insulina, que acontece muito na síndrome do ovário policístico, acomete aí cerca de 94% das mulheres portadoras da SOP, ela é diagnosticada com o exame de curva, porque a alteração só aparece depois do consumo de carboidratos. Lembrando que a gente explicou aqui, né? A resistência à insulina é uma dificuldade do seu corpo de fazer a insulina dele funcionar, a insulina absorver o carboidrato. Se você está em jejum, que dificuldade que vai ter ali? Né? A insulina sequer vai estar sendo produzida nessa situação. Então, o ideal é que você realmente faça o exame de curva de glicose de insulina para ter o diagnóstico. E usar metformina e glifage sem ter a curva, Adê, o que você acha disso? Eu acho que às vezes é precipitado. Claro que muitas vezes o colega ele vai olhar e vai ver os achados, a cantose, a acrocórdons, e aí a gente sabe que normalmente a curva vai vir alterada. Mas é muito importante a gente ter a confirmação do exame, e eu até gosto do exame da curva glicêmica antes, e às vezes até fazer durante o acompanhamento, porque ela é um parâmetro para a gente ver que a gente está melhorando a resistência insulínica. Então, mais certo, mais certo. E aí eu já vi que passou uma perguntinha aqui sobre hemoglobina glicada. O mais certo, a gente fazer a avaliação da glicemia e da insulina em jejum com o cálculo do índice Romayer e fazer a curva glicêmica. A partir daí a gente tem um panorama do que está acontecendo. Para que dosar a hemoglobina glicada? A hemoglobina glicada, ela é um jeito que a gente... É a média das glicemias dos últimos 3 meses. E é com ela que a gente consegue fechar também diagnóstico de diabetes ou de pré-diabetes. Só que a gente não fecha diagnóstico de resistência insulínica com hemoglobina glicada. Então, a hemoglobina glicada, ela só conta para mim assim, olha, eu tenho pré-diabetes, ou eu tenho diabetes, ou eu não tenho nada. Mas, se eu tiver nada, mas tiver insulina elevada, a hemoglobina glicada não vai contar para mim. E aí eu vou precisar do Romayer em jejum e da curva glicêmica. Se eu emagreci, se eu fiz atividade física, se eu tô aderida num bom tratamento, fazendo os bons 4 pilares, e eu tô vendo que eu tô me cuidando, como é que eu sei que a minha resistência insulínica melhorou? Eu preciso repetir os exames, inclusive a curva glicêmica. Então, às vezes, passar o glifage sem ter todo esse protocolo completo, às vezes pode ser só uma precipitação do médico, que ele está querendo tratar para poder regularizar, para tentar regularizar a ovulação. Mas se a gente for seguir o passo a passo mais correto é esse, de fazer tudo certinho. E, gente, toma cuidado na hora de interpretar exame, né? Alguém aqui perguntou como é que é feita a interpretação do exame de curva. Quando a gente, antes de mais nada, né? Estar dentro do normal não quer dizer estar ideal. Então, muitas vezes, o seu valor está dentro da referência que aparece ali do lado, né? Quando você pega o resultado do exame. Mas estar dentro dessa referência nem sempre quer dizer que você está numa situação ideal ou até numa situação boa. E a insulina é um grande exemplo disso, porque na referência do laboratório, a insulina normal vai de 2, se eu não me engano, até 22 ou 23, dependendo do IMC. E, gente, ter uma insulina de jejum de 20
para mim, no meu ponto de vista de nutricionista, é um problemaço. Eu gosto das minhas pacientes com insulina abaixo de 6. Então, toma cuidado nisso, de tentar interpretar exame. Às vezes, pega o exame, vê lá, tá tudo dentro da referência, nem leva para o médico olhar. E, na real, interpretar exame vai muito além de olhar a referência do laboratório. Né? Se E fosse só também olhar a tem que referência, a lembrar, gente nem precisaria fazer tantos cursos para entender os exames. Né? E Pode também tem falar. que lembrar, Ká, que glicemia de jejum e insulina, quando a gente dose em jejum, a gente está fazendo uma avaliação que a gente chama de transversal. Então, ela refere muito ao que você comeu nas 24 horas. Já a curva, ela é um teste dinâmico, então é um teste de comportamento. Como o seu pâncreas se comporta diante de uma sobrecarga de glicose. Por que eu falo isso? Porque, por exemplo, muitas vezes vem paciente assim, com uma glicemia de 102, não fez um jejum muito adequado, exagerou. O pessoal gosta de colher exame na segunda-feira, né? E aí, às Adoro. vezes, aí no final de semana, deu uma exagerada, e aí aparece uma glicemia de 102 com uma insulina super alta. Aí a pessoa fica, meu Deus, será que eu tenho resistência insulínica? Será que eu não tenho? Aí quando você faz a curva, às vezes a curva vem normal. E o contrário também pode acontecer. Se você passa um final de semana que você fez direitinho, que você fez atividade física, que você comeu super bem, e aí vai vir uma glicemia e uma insulina de jejum normal, só que quando você faz o teste de sobrecarga, ele aparece. Então, é muito importante que o que a Carol falou é essencial. A gente ter e tem que interpretar o teste olhando para o paciente, né? Então, assim, eu tenho que estar olhando para a minha paciente, vendo se ela tem alterações no exame físico, olhar os outros exames, ver como é que é esse sintoma da SOP dela. Por quê? Porque a gente tem quadros clínicos de SOP que não tem irregularidade menstrual, né? Então, Tem assim, a gente gente com SOP que não tem cisto no ovário. exatamente, então não é obrigatório. Então a gente precisa estar com essa paciente olhando o caso dela, unindo tudo na nossa cabeça para a gente conseguir elaborar o diagnóstico. E aí, gente, quando vocês olham o resultado da curva de glicose e de insulina, esse exame ele foi elaborado, né, lá nos primórdios para diagnóstico de diabetes. Então, na referência do laboratório aparecem os valores condizentes com situações de diabetes. E aí a pessoa muitas vezes tem só, né, entre aspas, a resistência à insulina. E aí, quando olha os valores de pós-prandial, né, de depois de 2 horas da administração do dextrosol, olha e fala assim: ah, eu não tenho, não, tô muito longe de ter diabetes, tá muito diferente meu exame. E na verdade a interpretação para resistência à insulina é completamente diferente. Inclusive, a gente faz diagnóstico de resistência à insulina quando, por exemplo, a glicemia está baixa demais e a insulina está muito alta. Né? Então toma cuidado quando vocês pegam o exame e vão tentar interpretar sozinhas, não façam isso. Porque até profissional da saúde às vezes tem dificuldade, né? Precisa, né, de outros fatores ali para conseguir, enfim, bater ali o martelo e ter um diagnóstico. Imagina uma pessoa leiga que não tem conhecimento tentando fazer a interpretação do próprio exame e deixando de levar no médico por conta disso. É extremamente sério. Então, resumo aqui. O que falamos até agora sobre o metformina e glifage é que ele atua especificamente na resistência à insulina e não no quadro da síndrome do ovário policístico como um todo. A princípio, não apresenta alterações, né, em melhora de cabelo, pele e outros sintomas que a síndrome do ovário policístico traz. Deve ser administrado com um diagnóstico concreto da resistência à insulina, feito através de curva de glicose de insulina. E a administração da metformina e do glifage não substitui a dieta, muito pelo contrário. Se você usar o medicamento por indicação do seu médico e não estiver fazendo a dieta adequadamente, grande chance é de que você vai passar muito mal, né? E ter muita diarreia, e muita dor abdominal, e muitas cólicas, inclusive eliminando o comprimido inteirinho nas suas fezes. Então, a metformina e o glifage, elas vêm como parte do tratamento depois que a alimentação já foi alterada e já está ali concretizada dentro dos 4 pilares de tratamento. Quer Ai, Carol, adicionar só alguma para coisa, Dê? Quero. Aliás, você falou essa história do comprimido inteiro nas fezes é interessante, porque eu fui, há um tempo atrás, eu fui atrás dessa questão, porque às vezes vinha paciente relatando mesmo que tomava comprimido, o comprimido saía inteiro pelas fezes, né? Ele O sai a glifage, bolsa, né? ele sai a bolsinha, exato. É, Então, e isso é importante a gente ressaltar para as pacientes, né? Que às vezes você está usando o glifage, você vê o comprimido inteiro, mas é só a cápsula dele, né? Porque a parte de dentro ela foi absorvida normalmente. Mas é muito importante você relatar isso para o seu médico para ficar atento, né? Mas com pode certeza. acontecer e é normal.
Bom, vamos então agora passar para o Aldactone e a espirolactona. Alguém aqui já teve indicação médica para usar um desses dois? Coloca que sim ou que não aqui nos comentários. E aí, com a palavra, a doutora Andressa. Uhum. Bom, vamos lá. Espironolactona ou aldactone. Aldactone é o nome comercial da espironolactona. Então, quem é a espironolactona? A espironolactona, por definição, ela é um diurético, certo? Então, ela é um diurético que se descobriu que ela pegava... Lá vou eu tentar achar alguma coisa para mostrar para vocês, para ver se funciona. Ai, Gente, meu então, Deus. pensa que... Aqui, eu achei, ó. Pensa que isso aqui é espironolactona, certo? E pensa que isso aqui é o receptor de hormônio masculino, certo? Então, o aldactone, ele vai na corrente sanguínea e ele se gruda no receptor de hormônio masculino, certo? Com isso, a testosterona, que está lá circulante, vamos pegar uma outra coisa para mostrar que é testosterona, aqui. Então, a testosterona que está lá circulante, ela não consegue entrar no receptor dela e fazer a ação, porque o aldactone, que é um diurético, foi lá e entrou aqui. E aí, com isso, para que a gente usa o aldactone? Aldactone ou espironolactona? Para fazer um bloqueio da ligação da testosterona no receptor de hormônio masculino. Para que serve isso? Para se eu, com ovário policístico, eu tenho sinais e sintomas de excesso de hormônio masculino. Então, eu tenho acne, eu tenho oleosidade de pele, eu tenho pelo, eu tenho a calvície de aspecto masculino, então eu tenho às vezes alopecia androgenética. Então todos os sintomas de excesso de hormônio masculino, o aldactone ele vai bloquear, mas ele só age bloqueando a ligação do hormônio masculino no seu receptor. Receptor e hormônio é como se fosse chave e fechadura. Se eu coloco alguma coisa dentro da fechadura, o meu hormônio não consegue agir, tá? Então, assim, qual é a conclusão que a gente tira? Que o aldactone e a espironolactona, eles são muito bons para melhorar sintomas, mas eles também não tratam a causa do ovário policístico. Qual é a causa do ovário policístico? Ou resistência insulínica em nível ovariano, ou o meu ovário estar produzindo a mais o hormônio masculino. Então, ele não resolve isso, ele só é um tratador de sintomas. E aí vem o pulo do gato, né, Carol? Pode usar aldactone e espironolactona e não se protegendo para engravidar? Não Não. pode. Geralmente a gente alinha ou com anticoncepcional ou com o DIU. Por que isso? Porque se você está tomando espironolactona ou aldactone e você engravida o fetinho, se o fetinho for menino, ele não vai ter o desenvolvimento como menino adequado, porque vai existir um bloqueio desse desenvolvimento dele, porque o hormônio que o fetinho fabrica não vai agir nos receptores dele. Então, não se usa aldactona ou espironolactona sem método anticoncepcional efetivo. E aí a gente só usa se for para controlar sintomas. Então, resumindo, a aldactone e espironolactona não reduz o hormônio masculino, só impede ele de executar o papel dele. Então, é por isso que muitas vezes você faz o exame usando o medicamento, e aí a testosterona dá baixinho, mas tem excesso de hidrotestosterona ou excesso de androstenediona, que são outros precursores ali, né, da testosterona. Não é tratamento da síndrome do ovário policístico, mal e mal tem atuação na parte metabólica da síndrome, ele está ali só bloqueando os sintomas. E mulheres tentantes não devem fazer uso de espirulactona ou dactone, porque pode causar um prejuízo no desenvolvimento fetal se a mulher engravidar de um menino. Certo, Dê? Certo. E uma outra questão que a gente tem que ressaltar, eu vi uma das meninas perguntando se pode comprar sem receita. Na verdade, não. Por quê? O certo no mundo, que agora eu acho assim, a gente está tendo agora uma boa hora para a gente ter lição sobre o que é certo e o que não é certo fazer. No mundo certo, você não deve comprar nenhum remédio sem receita médica. Por quê? Porque o médico tem que ser responsável pelos riscos e pelos benefícios do remédio que você vai usar. Você não pode correr o risco de tomar, por exemplo, a espironolactona e você engravidar. Então, assim, não deve ser comprado sem receita médica e também não deve ser vendido
sem receita médica. Mesma coisa para o glifage. Você precisa ter um médico te acompanhando. Por quê? Uma coisa só voltando para o glifage é uma medicação que, se a pessoa tem risco de ter insuficiência renal, ela não pode usar. Então, o clearance de creatinina, que é o quanto que o rim funciona, ele tem que ser acima de 30. Se você tem, por exemplo, algum problema renal, não é cálculo, é problema renal mesmo de filtração, você não tem indicação de usar glifage. Então, existem as indicações e as contraindicações para cada remédio desse. Então, é por isso que a gente não deve, mesmo que a farmácia venda, é errado, você não deve comprar sem receita. Muito bem. Anticoncepcionais. Anticoncepcional é tratamento da síndrome do ovário policístico? Carol, fala da história da parede, porque a história da parede é muito linda. Conta É aí. linda, né? Todo mundo entende quando eu falo. Gente, é a melhor explicação. Quero que vocês imaginem que aí na casa de vocês existe uma parede que está mofada. E aí, toda vez que você olha para essa parede, você se incomoda muito com aquela mancha escura na tua pintura ali na parede da tua sala. Quando você toma um anticoncepcional, aí você tem duas opções, né? Você pode chamar um pintor, que é a solução mais imediata, rápida e barata para resolver isso. Ele vai chegar na sua casa e vai passar uma tinta ali por cima, talvez ele faça, né, dê uma lixadinha ali onde está manchado e vai pintar por cima e a sua parede vai voltar a ficar bonita. Ou você pode procurar um encanador, que é a solução mais demorada e talvez que vai te custar mais, mas ele vai quebrar a sua parede, achar o cano que está vazando, infiltrando, pingando, seja lá o que for, arrumar esse cano e aí depois você vai cuidar da parede por cima desse cano arrumado. Quando a gente usa um anticoncepcional e até espirolactona para tratar a síndrome de ovário policístico, a gente está chamando o pintor. A gente está se preocupando em cuidar do sintoma, ou seja, daquilo que mostra que há algo de errado. Quando a gente vai buscar um tratamento para a causa do problema, que seria o encanador, né, que vai lá, ferrar a parede, quebrar ela inteira, arrumar o cano para depois ela ficar bonita, você está falando de um tratamento que vai agir na causa do problema, que é tudo que a gente ensina lá no programa de combate à SOP. Os 4 pilares do tratamento, os chás, os suplementos e os fitoterápicos, e quando isso tudo não é suficiente, o medicamento. Então a gente fala, né, carinhosamente entre nós, que o anticoncepcional é um pintor. E aí, você quer um pintor na sua vida? Ele vai arrumar sua parede. Mas pouco tempo depois, já que o problema não foi resolvido, já que a causa do problema não foi vista, esse sintoma ele vai reaparecer. E o grande problema, né? Se você espaça muito isso, começa a fazer pintura em cima de pintura, o que vai acontecer? Quando você de fato resolver olhar para o problema, você talvez esteja com um problema muito maior do que você estava quando o seu corpo começou a manifestar isso, né? Quando você começou a ter um sintoma da SOP. Agora você, Dei. Bom, vamos lá. É assim, o pessoal se usar ou não usar anticoncepcional? A Maria está perguntando. Então, gente, depende. É assim, é uma questão que tem que ter análise, tá? Eu nunca gosto de demonizar nenhum tipo de tratamento, né? Tem muita gente que fala assim, mas anticoncepcional é hormônio. Mas veja, dependendo do caso, se for uma SOP grave, que mesmo a paciente esteja fazendo a dieta, atividade física, fazendo todo o manejo do estresse, o controle do sono, e mesmo assim ela tiver com sintomas graves, sinais e sintomas graves, uma acne importante, uma oleosidade importante, uma queda de cabelo importante, e ela não está pensando em ser mamãe, e ela precisa ter o controle disso, o anticoncepcional ele pode ser utilizado sim, desde que eu pese o risco-benefício para ela. Uma das grandes polêmicas do anticoncepcional, vamos lá, estou falando de anticoncepcional combinado, estrógeno com progesterona. É, por exemplo, se aumenta o risco de trombose, se piora o nível de triglicérides, se aumenta o risco de fazer varizes. E, de fato, dependendo da dose do anticoncepcional e do tipo de progesterona utilizada, a gente vai ter mais ou menos efeitos. Eu costumo explicar que o anticoncepcional, ele não é assim, não existe um anticoncepcional, a gente sabe disso. É como se você estivesse abrindo uma prateleira do supermercado e você vê mais de 50 tipos de anticoncepcionais, com doses diferentes e tipo de progesterona diferente. Então, o anticoncepcional combinado, ele é estrógeno, que geralmente é o etinil estradiol, ou é o estrógeno natural, com uma progesterona que aí vai variar dependendo do tipo do anticoncepcional. Existem
progesteronas que bloqueiam a ação do hormônio masculino no organismo. E existem progesteronas que são semelhantes à ação do hormônio masculino no organismo. Geralmente a gente usa, nos casos de SOP que precisam, progesteronas que bloqueiam a ação do hormônio masculino no organismo, como, por exemplo, a drospirenona, que é muito comum nos anticoncepcionais, no IAS, no Yasmin, no Quilaira, exato, que são anticoncepcionais que vão ter essa progesterona que bloqueia a ação do hormônio masculino. E algumas delas têm efeito diurético, como a própria drospirenona. Então, o anticoncepcional, usar ou não usar, vai depender. Por exemplo, se eu sou tentante, obviamente eu não vou entrar com anticoncepcional, porque o efeito básico do anticoncepcional é não engravidar, né? E por que ele não trata a SOP? Porque ele inibe o eixo hormonal normal. Ele mascara os sintomas, na verdade ele é um pintor mesmo, porque ele vai fazer com que, ao eu tomar estrógeno e progesterona, eu bloqueio a pulsatilidade dos meus hormônios que vão controlar o meu ovário. Qual? LH e FSH. E o meu próprio estradiol e a minha própria progesterona. Com isso, o meu eixo hormonal fica dormente. Meu ovário fica dormente. Os cistos acabam. Por quê? Porque meu ovário fica dormindo enquanto eu uso o anticoncepcional. Melhora sintoma? Sim, geralmente melhora muito bem sintoma, porque a progesterona do anticoncepcional, que normalmente é indicado para SOP, ela é uma progesterona que bloqueia a ação do hormônio masculino na pele, certo? Qual é o grande problema disso? A mulher, ela recebe um diagnóstico de ovário policístico, ela usa anticoncepcional por anos a fio, e aí na hora que ela quer tirar o anticoncepcional para engravidar, enche o ovário de novo de cistos, ela piora todo o sintoma de pele e ela não consegue engravidar. Por quê? Porque o anticoncepcional ele controlou os sintomas, mas ele não tratou efetivamente a causa. E é isso que a gente sempre foca muito para orientar, que anticoncepcional não é errado a depender do tipo e da gravidade da SOP. Ele é errado quando você toma achando que o tratamento da SOP é o anticoncepcional. E é por isso que você precisa entender isso, e por isso você precisa conversar com o seu médico quando ele te indicar o anticoncepcional. E é o que a gente fala para todo mundo quando entra no programa de combate à SOP, né? Muita gente pergunta, Carol, eu uso anticoncepcional porque eu não quero engravidar nesse momento. Eu posso fazer o programa de combate à SOP? Gente, claro que pode. Nenhuma de nós, nem eu, nem a doutora Andressa, nem qualquer profissional que está dentro do grupo com vocês, condena o uso do anticoncepcional. Eu acho que se você usa o anticoncepcional como método contraceptivo, você escolheu assim, você está ciente dos riscos e dos benefícios, e foi o médico que te indicou, você tem que usar mesmo. O que não pode é você usar achando que está tratando a SOP e se livrando das consequências da SOP pelo uso do anticoncepcional, porque isso não tá. Então, se você quer usar, se é a sua escolha, se seu médico te orientou, usa. Só que isso não te isenta de fazer também o tratamento verdadeiro da SOP. Isso não te isenta de fazer uma dieta adequada, de praticar atividade física, de controlar o sono, de melhorar o estresse, de repente usar um chá, um fitoterápico ou um suplemento que vai te ajudar no controle da resistência à insulina ou de alguma outra coisa que tenha surgido pela síndrome do ovário policístico. E uma das pessoas comentou aqui, enquanto a Andressa estava falando, e também é uma coisa que chega muito na gente, né? Ai, Carol, eu adoraria parar de usar anticoncepcional, mas eu tenho muito medo dos sintomas. Gente, sintoma é a manifestação do seu corpo de que há algo errado e que essa alguma coisa precisa ser corrigida, precisa ser arrumada. Se você já trata a síndrome do ovário policístico antes de parar o anticoncepcional, você já mudou os seus hábitos de vida, você já está com uma dieta adequada, você já tem orientação de uma médica ou de uma nutricionista, você vai parar o anticoncepcional e a grande chance é de que você não tenha sintoma nenhum. Então, não é que o anticoncepcional é a única forma da gente não ter sintomas da SOP, muito pelo contrário. Talvez seja a forma mais simples e mais rápida quando, né, a pessoa está com muito desequilíbrio, mas se você tem a síndrome do ovário policístico tratada, se você trata da SOP, você não vai ter sintomas, porque você não vai ter, né, nenhum hormônio ali desajustado ou bagunçado para o seu corpo manifestar isso através de sintomas. Então, é completamente possível viver com síndrome do ovário policístico, porque ela não tem cura, né? Então, você vai viver com ela para sempre. É completamente possível viver com ela sem ter sintomas, e para isso você não precisa do anticoncepcional.
tirar essa palavra precisa, sabe? Tipo, eu preciso usar anticoncepcional. Não, você usa anticoncepcional se essa for a sua escolha. Se você escolheu usar. Se o seu médico acreditou que era a melhor alternativa e você também concordou com isso para a sua situação atual. Mas ninguém é obrigado a usar anticoncepcional. Tanto é que de agora, assim, de uns tempos para cá, o que vem aparecendo muito aqui no meu Instagram são pessoas que não podem usar anticoncepcional porque já teve algum histórico de embolia pulmonar, até de trombose, mesmo sendo muito nova, ou tem histórico na família, ou teve algum caso de câncer. Pessoas que são contraindicadas ao uso do anticoncepcional e se veem completamente desesperadas porque acham que nunca vão viver sem os sintomas da SOP por não poder usar anticoncepcional. Imagina. E, na verdade, isso não acontece, né, Dê? Não, é assim, o anticoncepcional é um dos jeitos que a gente tem para controlar os sintomas, mas ele não é o único. E é muito, isso que a Carol falou é uma coisa que a gente resume muito, que é essa questão da nossa autonomia sobre o nosso tratamento. O anticoncepcional, você tem que estar muito segura, foi muito bem explicado pelo seu médico sobre os riscos e os benefícios para você poder usar. Tem uma aula que eu fiz para o curso, né? Que eu falo muito isso. É assim, existe uma tabela da OMS, Organização Mundial de Saúde, que orienta quem é paciente de risco para poder não usar e quem é paciente de baixo risco que você pode indicar. Por exemplo, se é uma paciente com índice de massa corporal maior que 35, tabagista e sedentária, eu jamais vou indicar anticoncepcional para ela, mesmo que ela tenha sintomas de ovário policístico grave. Ela é contraindicada pelo risco de trombose. Se é uma paciente que tem, eu via passando a pergunta há um tempinho atrás, cefaleia com aura, ou seja, enxaqueca com aura, que é aquela enxaqueca que tem sintomas visuais, isso é contraindicação, não é uma contraindicação absoluta, mas é uma contraindicação, até os neuros eles indicam que seja contraindicam o uso de anticoncepcional combinado para essas pacientes. Então, você tem histórico, por exemplo, mais óbvio, histórico de trombose na família. Você tem uma mutação, você fez uma avaliação. Você tem aquela mutação famosa do fator 5 de Leiden, que aumenta o risco de você ter trombose. Você também é contraindicada de usar anticoncepcional. E aí, eu não vou tratar minha SOP? Você vai tratar sua SOP de outras formas. Principalmente, a gente bate muito nessa tecla da base do tratamento, dieta, atividade física, controle do estresse e o manejo do sono. E principalmente de você entender qual é o tipo de SOP que você tem. Porque algumas vezes, se você tem uma SOP que é irregularidade menstrual e múltiplos cistos, muitas vezes você não vai precisar usar o anticoncepcional. Agora, se você tem sintomas muito floridos, sabe o que às vezes a gente pode fazer? Encaminhar para a colega dermatologista e continuar trabalhando com os 4 pilares. Isso tudo é uma questão da gente traçar a estratégia que é adequada para cada uma de nós. E isso precisa da avaliação individualizada. Sim, e muita gente tem perguntado sobre do Faston e esses medicamentos que são usados para o ciclo acontecer, né? Para a menstruação descer. Tá. Galera, presta atenção, pelo amor de Deus. Não, a questão não é você menstruar, não é você sangrar que vai resolver o problema. Quando você tem uma falta de menstruação, ou seja, quando você está há meses sem menstruar, isso é um sintoma, é uma forma do seu corpo te mostrar que existe algo de errado que precisa ser corrigido. Você usar um medicamento para fazer o ciclo acontecer, para você menstruar, não vai corrigir o problema. Você está, na verdade, se enganando, porque aí você toma o do Faston, por exemplo, ele obriga seu corpo a menstruar, você sangra ali como se fosse uma menstruação. Na real, nem é menstruação, porque a gente fala de menstruação quando há ovulação. É Então você descamação de endométrio. Exato, você descama o endométrio, sangra, e aí você acha que tá tudo bem. Aí passa mais 2, 3, 4, 6 meses sem menstruar, vai lá e usa o remédio de novo. Gente, o problema não tá em sangrar, né? Sangrar não é benefício para você nesse caso. Não é porque você está sangrando com a ajuda do medicamento que você está tratando ou curando alguma coisa dentro de você. Agora, se você tiver paciência e fizer o tratamento adequado, o que vai acontecer? Em algum momento, quando seus hormônios entrarem, né, num equilíbrio de novo, você vai ovular e 14, 15, 16 dias depois você vai menstruar naturalmente. E aí sim, isso vai ser sinal de que você está fazendo um bem, né? De que você está fazendo alguma coisa certa no seu tratamento que está favorecendo você a menstruar naturalmente. Tem alguma observação sobre esse tipo de remédio, Dê?
É assim, o Dufaston, ele é progesterona, né? Então tá aqui, eu tô Uhum. abrindo aqui. É um hormônio similar à progesterona, ele funciona muito semelhante como se fosse a mini pílula, né? Uhum. Que é só com progesterona. O que que acontece? Quando a gente usa progesterona, a gente tá usando um hormônio externo que tá deixando o seu eixo dormente. A lógica da mini pílula e do anticoncepcional é a mesma. Você deixa o seu eixo dormente e com isso você deixa o seu ovário em repouso. E aí o seu endométrio cresce com o estímulo do hormônio que você está tomando de fora. Seja ele anticoncepcional ou hormonal combinado com estrógeno e progesterona, seja só a medicação com progesterona. Você não trata efetivamente os sintomas. Então, quando a Carol fala menstruar é diferente de ter o ovário policístico regulado, sim, é diferente. Porque qual é o nosso desejo? Eu não quero que eu simplesmente sangre porque eu tomei hormônio por um período, eu fiz a pausa desse hormônio e meu endométrio sangrou. Não, eu quero menstruar porque eu fiquei uma fase, primeira fase de ciclo, com o meu próprio estrógeno e que foi subindo, eu ovulei, eu produzi progesterona e a partir daí o meu endométrio sangrou. Isso faz toda a diferença porque mexe muito na questão da fertilidade, que é o que aflige um grande número de pacientes com ovário policístico. Então, a gente tem que entender que é, corrigir o ovário policístico é corrigir uma coisa que é básica da gente, que é ovulação e menstruação, e não simplesmente só sangramento de endométrio. E aproveitando que a gente está falando aqui de tentantes, né, de mulheres que querem engravidar, vamos aproveitar os minutinhos finais da live para falar dos indutores. Então a gente já perguntou do Indux, do Clomid. Doutora Andressa é especialista nisso, ninguém melhor do que ela para falar sobre isso. Só antes dela falar, o que eu quero alertar aqui é que, da mesma forma, gente, que os medicamentos não tratam a SOLP, os indutores de ovulação também não corrigem nenhum problema, tá? Então, qual que é a minha grande preocupação? Eu vejo, principalmente em comunidade de Facebook, gente, pessoas indo lá e falando, eu quero muito engravidar. Ah, amiga, toma o Clomid, toma o Indux, a minha médica me passou para tomar da forma XYZ. E aí as pessoas meio que vão se acertando ali na comunidade e uma fazendo como as outras. Só que, gente, primeiro, indutor de ovulação na síndrome do ovário policístico tem riscos. A doutora Andressa vai falar para vocês quais são, né? Mais na síndrome do ovário policístico do que na mulher que não tem SOP. Ela já vai explicar. E o indutor de ovulação, ele vai fazer nada mais do que obrigar o seu ócito a sair de dentro do seu folículo, ou seja, vai promover a ovulação. A partir do momento que a ovulação acontece, que o seu ócito, o seu óvulo está ali disponível para ser fecundado e você tem uma relação sexual, essa fecundação pode acontecer. Mas pensa comigo, por qual motivo você não ovula, né? A ponto de ter que tomar um indutor? Pode ser um aumento de testosterona, uma baixa de progesterona, um monte de alteração hormonal que é muito característico da SOLP mesmo. Essas alterações, elas estão impedindo você de ovular. Beleza, o indutor vai corrigir isso. Mas elas também vão impedir você de engravidar e de manter o neném durante o período que ele precisa para crescer e se desenvolver. Então, o que precisa ser conscientizado na cabeça de vocês é que muitas vezes vocês usam o indutor por 3 meses, depois mais 3 meses, totaliza 6 meses e não dá certo. E na minha cabeça é muito óbvio que não vai dar certo. Porque se você tem outra alteração hormonal, seja excesso de testosterona ou sei lá qual for a outra alteração, essa alteração também vai impedir o feto de se fixar, de ocorrer a anidação, a fixação do endométrio, e mesmo que essa fixação aconteça, você pode ter uma perda gestacional nas primeiras semanas da gravidez. Agora conta um pouquinho aí, Bê. Ponto. Bom, Serofene, Clomid, Indux, eles são, na verdade, nomes comerciais de uma substância que se chama citrato de clomifeno, que hoje é o indutor de ovulação mais utilizado. O que é o citrato de clomifeno? O citrato de clomifeno é uma medicação que ela age na hipófise aqui, que é a nossa glândula que comanda os ovários. Então, ela fabrica 2 hormônios, LH e FSH. A partir daí, você usa o citrato de clomifeno e você aumenta o funcionamento da sua hipófise, fazendo um estímulo maior sobre o seu ovário. Um ovário mais estimulado, o que ele vai fazer? Ele vai desenvolver mais folículos. A grande questão da SOP é
que os folículos que você normalmente produziria, eles não se maturam, eles não amadurecem da forma correta. E aí você fica com o ovário cheio de folículos imaturos, e esse folículo imaturo não tem o folículo dominante para você ter aquela ovulação daquele mês. Com os indutores de ovulação, no caso, com o citrato de clomifeno, você seleciona vários folículos. Então, você hiperovula. E é esse uma das principais preocupações, que é a síndrome da hiperestimulação ovariana. Que é quando você fabrica muito, muito óvulo, e isso pode causar principalmente dor pélvica, sangramentos dentro da cavidade abdominal. E além Torção, né, disso, de ovário. torção de ovário, porque ele fica muito pesado. Então, a gente tem que ter muito cuidado, principalmente na SOP, principalmente na paciente com SOP com problemas de peso, porque isso pode acontecer de forma mais comum. E aí eu vejo, que foi o que a Carol falou, muitas pacientes assim, ai, mas Andressa, eu uso o citrato de clomifeno e eu ovulo. Uma coisa é você ovular, o espermatozoide fertilizar, esse óvulo ser formado, o embriãozinho, o futuro embrião, né? E aí isso se fixar dentro do útero. Se você tem alteração de progesterona, ou excesso de hormônio masculino, ou endométrio mal desenvolvido, essa fixação que a gente chama de nidação, ela não vai ocorrer. Ou ela pode ocorrer de forma ruim, de forma deficitária, e aí com isso você ter perda fetal. Que abortamento, ninguém quer. Então, o que a gente tem que entender é que a gente tem que deixar o ambiente mais equilibrado para que a ovulação ela tente ocorrer de forma natural. Ah, mas eu não consigo. E aí, o que você precisa? Se você tem ovário policístico e tem questão de peso, corrigir o ovário policístico e perder peso, para que, se eventualmente você precisa usar o citrato de clomifeno, você não hiperovule. E você melhora a qualidade desse óvulo ovulado. Porque se eu tenho um óvulo que é de má qualidade, eu também corro risco de formar um embriãozinho que tenha mutação. E esse embriãozinho mutado, ele corre o risco de não se fixar e de você ter um abortamento. Então, você vê que não é garantia usar indutor de ovulação, não é garantia de gravidez. Pode ser garantia de ovulação, mas não é garantia de gravidez, né? Exato. Muita gente aqui falando, né? Ah, gente, fala como tratar, como tratar. Galera, olha só, estão disponíveis as aulas da Semana de Combate à SOP para vocês assistirem até amanhã, tá? Essa aula, essa live, né, esse GTV que a gente está gravando aqui, é só uma partezinha muito pequena de um universo gigante. Então, qual que era a intenção? Mostrar para vocês que os medicamentos não são tratamento da SOP ou de todas as condições da SOP, né, de uma única vez. A gente precisa, independente do uso de remédio ou não, ter uma preocupação de tratar a base, né, de fixar a base do tratamento de uma forma muito bem estabelecida, para só depois pensar em algumas coisas que podem favorecer o tratamento acontecer. Quem não assistiu ainda às aulas da Semana de Combate à SOP, gente, a gente tem 3 aulas gravadas, mais a live de terça-feira que eu fiz. Tá tudo disponível para vocês no meu canal do Telegram. E para quem está inscrita, vocês estão recebendo os links dessas aulas também por e-mail. Então, olha lá no spam, no lixo eletrônico, na aba promoções, digita Cantinho da Nutri ou Carol Faria para você achar o meu e-mail. Ah, Carol, não achei o seu e-mail, não tá lá. Entra no link azul do meu perfil, que é o único link que tem lá na descrição da minha biografia. E aí escolhe o botãozinho Semana de Combate à SOP. Aí você clicando nesse botão, você vai para uma tela onde você tem que pôr seu nome, e-mail e telefone, e aí você já vai ser direcionada para as aulas e pode assistir todas as aulas hoje ou no máximo amanhã, tá? E aí lá a gente fala um pouquinho do tratamento, de como que deve ser esse tratamento, a gente fala da relação dos anticoncepcionais e tudo mais. Dê, tem mais alguma coisa para falar nesse 1 minutinho que a gente ainda tem? Não, eu acho que a gente conseguiu cobrir, né? Claro que a gente está se devendo algumas lives, né? Tireoide. Eu vi as meninas pedindo tireoide, mas, gente, tireoide é um tema tão extenso que não dá pra gente falar rapidinho, né? Então, Sim, a assim, gente vai fazer uma live, tá? a gente, Promessa. e agora nas semanas das quarentenas, acho que dá pra gente fazer, né, Carol? A Sim, gente se bem organiza tranquilo. e faz sim, né? Então, assim, eu sei que a Carol, só pra fechar, é muito cuidadosa em responder as dúvidas que surgiram, né? E também, se alguém quiser, pode entrar no meu canal, Endocrinologia em Dia, que também pode fazer perguntas e eu vou tentar, na medida do possível, responder. Claro que orientações pessoais a gente não pode dar por conta da ética médica, mas dúvidas gerais a gente pode tirar sim. Mas a pergunta que não quer calar e que todo mundo faz,
Tem relação alterações de tireoide com SOP? Tem alterações, né, Dê? Mulheres com Tem. SOP aparentemente são mais tendentes a terem algumas alterações de tireoide, como tireoidite de Hashimoto. A gente fala sobre isso no programa de combate à SOP. Então, você que está acompanhando a semana de combate à SOP, vai se inscrever, vai participar da próxima turma, fica tranquila que tem um módulo inteiro de tireoide lá para você, onde a gente fala de A a Z tudo que precisa ser falado e que leva muito mais de 1 hora, né? Que é o tempo máximo que a gente tem aqui para fazer live, certo? Gente, quero muito agradecer, doutora Andressa, que no auge da sua gestação e do seu afloramento, né, como futura mãe, É, super preocupada com tudo que está acontecendo, como todas nós estamos, é, tirou essa 1 horinha do sábado para vir aqui falar com a gente. é um Quero prazer, agradecer gente. todo mundo que está assistindo as aulas da Semana de Combate à SOP. Quem fizer